A graça e a paz, irmãos. Vamos orar? Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Sabe que como eu gosto dessa história de José. José, para mim, na minha opinião, foi um dos homens mais fortes da Bíblia. Homem forte porque soube lidar com as pressões, com os problemas, com as injustiças, sabe, com as mentiras, com as deslealdades que enfrentou. Foi um homem chamado por Deus, escolhido pelo Senhor para um grande plano, para um grande propósito de Deus. A Bíblia diz que certo dia ele recebeu uma túnica de várias cores de seu pai, e seus irmãos, com inveja, rasgaram a sua túnica. Mas isso era só um símbolo do que aconteceria com a sua vida de verdade. E ele teve a sua vida literalmente rasgada. Sabe, foi traído, experimentou a traição da sua própria família, dos seus próprios irmãos, foi lançado num poço sujo, podre, foi rejeitado, foi vendido como escravo, sabe, passou por diversas humilhações, sabe, foi julgado injustamente, foi condenado por um crime que não cometeu, sabe, mas em nenhum momento falhou. Ele não usou as suas dores, os seus traumas para se revoltar contra Deus. Nós vemos aqui em Gênesis 50, no versículo 20, a convicção, o pilar na qual José agarrou a sua vida. Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É verdade que o mal existe, que o diabo existe e usa todas as suas estratégias, todas as suas maneiras para nos destruir, para nos derrubar. Sabe, José foi um homem muito marcado por traumas, muito marcado por feridas. Sabe, teve muito choro, teve muita dor, mas ele deixou Deus tratar no seu interior e restaurar o seu coração e remover a amargura, remover as tristezas, remover as injustiças. Mal ele sabia que aquele servo de Deus estava sendo fortalecido por Deus. Sabe, Deus, nas mãos de Deus, todo mal que o inimigo lança contra nós se torna um bem. Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. E ele, nós vemos no final da história de José, diante de tudo que ele enfrentou, de tudo que ele passou, o inimigo fez uma teia, sabe, uma armadilha gigantesca, sabe, construiu cada detalhe para destruí-lo, para derrubá-lo, para que ele experimentasse o mal de todas as formas. Mas nós vemos Deus com o seu poder extraordinário, o mestre construtor, escrevendo outra história e transformando cada maldade em bênção, fortalecendo o interior de José. Sabe, Deus tem uma história para nós assim. Sabe, não importa onde nós cheguemos, é verdade que nós vivemos num mundo que o mal existe, e nós não passaríamos por esse mundo sem aflições. A Bíblia diz que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo que no mundo nós passaríamos por diversas aflições. Homens de Deus foram aprisionados, sabe, foram jogados em poços. Daniel foi parar na cova dos leões, sabe, Pedro foi parar na prisão, Jonas
Deus foi parar no ventre do peixe, sabe? Os discípulos ficaram no meio de uma tempestade, Lázaro foi parar dentro de uma sepultura, Paulo foi parar com as correntes dentro de uma prisão, mas Deus fez eles saírem de cada circunstância, de cada situação. E eu quero falar para você hoje, Deus vai te fazer sair, seja da situação que você estiver enfrentando, seja pelo meio do mar, seja pelo deserto, seja pelo vale da sombra da morte, seja por águas poderosas. Deus vai te fazer sair de tudo. Porque lá em Isaías capítulo 43, no versículo 2 e 3 diz assim: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, glória a Deus. Deus falou que nós passaremos pelas águas, passaremos pelos rios e passaremos pelo fogo, mas a Bíblia diz que Ele estaria conosco. Ele está com você, sabe? Deus está dizendo que qualquer circunstância difícil, de dor, complicada, sabe, de bagunça, estranha que nós passarmos, Deus estaria conosco e no final nós sairíamos. Ele diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás. Ele diz que tudo, sobre tudo isso, nós vamos passar e nós vamos sair. Você vai sair da circunstância que você está vivendo, você vai sair do problema que você está enfrentando, você vai sair da dificuldade que você está lutando. Creia que Deus vai usar toda essa bagunça para o bem, sabe? Às vezes a gente só enxerga a bagunça, mas Deus vê tudo como uma chance perfeita para nos treinar, para nos testar, para nos ensinar o futuro maravilhoso que Ele tem para nós. Sabe, às vezes a gente só enxerga a prisão, mas Deus enxerga um forno na qual nós estamos sendo moldados, transformados. Às vezes nós só vemos o deserto sem nada adiante, sem nada nos lados, sem recursos, mas Deus vê o cuidado dele sobre nós. Sabe, nós às vezes a gente só vê as estratégias do diabo, os truques, os planos, e dizemos: é o diabo que está se levantando, é o diabo que está nos atacando. Mas Deus não enxerga assim. Deus vê o diabo derrotado, vê o diabo confuso. Deixa eu ser clara com você. Você é uma versão de José para essa geração, assim como eu também sou. Nós não passaríamos por esse mundo sem aflições, sem dificuldades, mas nós representamos um desafio para o plano do inimigo, para o plano de Satanás, porque nós carregamos a glória de Deus, nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós, sabe? E é algo nobre, algo sagrado, algo que o mundo precisa, sabe? A sabedoria de Deus, a bondade de Deus, o perdão, a força de Deus, tudo isso está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Por isso que se Satanás neutralizar você, ele vai conseguir calar a influência que você exerce nesse mundo. Por isso que o mal trabalha contra nós, por isso que o mal em todo tempo tenta nos destruir, mas a palavra de Deus diz lá através de José que Deus transforma o mal em bem, que mesmo quando o inimigo trabalha e planeja o mal contra nós, Deus o torna em bem, para que a nossa vida fosse preservada e para que a vida de muitos outros sejam preservadas. Eu quero falar para você nesse dia: mesmo que o inimigo planeje o mal contra você, contra a sua família, contra a sua saúde, contra a sua casa, contra o seu trabalho, Deus sempre, sempre, sempre transformará o mal em bem, para que a sua vida seja guardada, para que a sua família seja protegida e para que através de você muitas outras famílias sejam preservadas, como diz a palavra, sejam salvas, sejam alcançadas. Sabe, essa história
história de José mexe muito comigo, e eu creio que ela está na Bíblia somente por um motivo: para me ensinar e para te ensinar a confiar que Deus sempre superará o mal. O que Satanás intenta para o mal, Deus sempre vai redimir para o bem. Nós vemos a história de José, o homem que deu a volta por cima, o homem que viveu todo o mal que alguém poderia imaginar nessa terra, mas que Deus virou o cativeiro, transformou radicalmente. Tudo fazia parte do plano extraordinário, aonde Deus queria colocar José como governador do Egito, em lugar de honra, para exaltar e glorificar o nome de Deus. Eu quero falar para você, se José estivesse aqui para nos falar, com certeza ele diria que o poço foi terrível, com certeza ele ia dizer que aquela prisão era terrível. Mas será que tudo aquilo não serviu para nada? Será que todas aquelas dores, as lágrimas que ele derramou, as injustiças que ele enfrentou, as mentiras, as decepções, as maldades, tudo que ele lhe deu, será que não serviu para nada? Sim, serviu para ele olhar para cima, serviu para ele olhar e ver que tem alguém lá em cima, que tem que descer aqui embaixo e estender a mão para ele. Foi isso que Deus fez com José lá no fundo do poço. Só tem um lugar para olhar, que é para cima. Sabe, Deus permite que nós passemos por situações no que o mal opera e nos cerca por todos os lados, e aí isso nos força a olhar para cima. Sabe, talvez o que você esteja vivendo hoje, talvez você se sente cercado por todos os lados, talvez você se sente pressionado, se sente acuado diante do mal que tem se levantado contra você. Mas perceba, será que isso não serve para nada? Claro que serve. Essa situação está forçando você a olhar para cima, a olhar para Deus, a olhar e saber que existe alguém lá, existe um Pai que te ama e que está disposto a descer aqui embaixo e a estender a mão para você, como ele fez com José. Creia que no momento certo, do jeito certo, Deus vai fazer o mesmo por você. Deus transformará o mal em bênção. E Deus te colocar em posição de honra para glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Jesus, porque o Senhor sempre transforma o mal em bênção. Por mais que o inimigo planeje contra nós, por mais que o inimigo esteja planejando contra esta pessoa que está me escutando, eu quero declarar a tua palavra, que o Senhor tornará o mal em bem, e a vida dessa pessoa será preservada, assim como de muitos e de sua família. Declaro, Senhor Jesus, que a honra, a glória do Senhor virá sobre a vida dessa pessoa, pois a tua palavra diz que no lugar da humilhação, o Senhor traz dupla honra. Senhor, assim como José foi humilhado, o Senhor trouxe a honra que ele merecia. Assim, Senhor, como esse servo que permanece fiel, que permanece glorificando o Senhor, ó Pai, que reage segundo o coração do Senhor, como José foi abençoado, esse servo será abençoado. Creia e tome posse em nome de Jesus.